em algum momento da vida, já ouviu falar nas vitaminas do complexo B. B1, B2, B5, B12, mas o que muita gente não sabe é a importância dessas vitaminas. Nós vamos descobrir hoje, no bate-papo do Momento Bicaps, com a farmacêutica bioquímica e especialista em toxicologia, Márcia de Oliveira. Tudo bom, Márcia? Oi, Mila, tudo bem? E você? Tudo jóia. Olha, primeiramente, estou muito feliz, viu, de você ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo. Ah, querida, eu também, estou muito feliz. Márcia, muitas pessoas ainda consideram as vitaminas do complexo B algo supérfluo, porque elas não são tão popzinhas, né, como a vitamina C, a vitamina D, por exemplo, né? As pessoas falam muito da vitamina B, mas com relação a engordar. Muitas pessoas falam que vão tomar a vitamina B para engordar, para fortalecer, mas não como se ela tivesse uma função real nos papéis metabólicos do organismo humano. E, na verdade, elas são muito importantes, elas estão relacionadas a diversos hormônios, produção de noradrenalina, norepinefrina, melatonina, que está relacionada ao sono. E muitas vezes as deficiências dessas vitaminas fazem as pessoas terem diagnósticos errados de Alzheimer, de insônia, de enxaqueca crônica, achando até que a pessoa sofreu um aneurisma. Nossa, olha só a importância, né? Da vitamina, dessas vitaminas, né, do complexo B. Alzheimer, Márcia, nossa, isso é super relevante, né? Sim, sim. E muitas vezes os médicos mesmos, eles não têm esse costume de fazer a dosagem das vitaminas no paciente. Então, o próprio médico, às vezes, não sabe que isso pode acontecer, que uma hipervitaminose, né? Desculpa, uma hipovitaminose pode gerar sintomas parecidos com Alzheimer ou Parkinson, doenças neurológicas. E elas são importantes, inclusive, para prevenir anemia e câncer. Sim, como elas são antioxidantes, como a maioria das vitaminas, elas também participam de vários processos metabólicos. Então, a deficiência delas pode gerar doenças como câncer e anemia. Márcia, as vitaminas do complexo B são uma classe de vitaminas hidrossolúveis. O que quer dizer isso? Toda palavra que tem o hidro está relacionado à água, né? Então, as vitaminas hidrossolúveis, elas são dissolvíveis, né? Elas se dissolvem na água. E como o corpo humano tem a maior parte dele constituído por água, elas ficam percorrendo o nosso organismo, né? Ficam circulando no nosso sangue e não conseguem ser armazenadas. Então, por isso que essas vitaminas hidrossolúveis, elas têm que ser repostas constantemente, porque elas não ficam armazenadas, elas são eliminadas diariamente na nossa urina. Márcia, para que serve a vitamina B6? A vitamina B6 é a piridoxina. Ela está relacionada à produção de vários hormônios. Melatonina, que é o que ajuda a controlar o sono, noradrenalina, norepinefrina, que estão relacionados aos sistemas, ao funcionamento neurológico. Está relacionada também à serotonina, que é o hormônio do prazer. Ajuda a reduzir inflamações. Ela, junto com as outras vitaminas B12 e B9, controla uma substância que chama homocisteína. Quando essa substância está em um nível muito alto, ela pode gerar trombose tanto de vasos, né, quanto do coração, que daí é o infarto do miocárdio. Márcia, em quais alimentos a gente pode encontrar a B6? Frango, peru, atum, cenoura. Legal. O atum é um queridinho, né? Todas as entrevistas praticamente que a gente fez aqui, os profissionais falam muito do atum, né? Os peixes, eles fornecem muitas substâncias interessantes, né? Eles são ricos também em várias outras vitaminas, além dessas do complexo B. Tem o ômega 3, né? O atum. Ômega 6, Tô aprendendo aqui também, viu? De tanto que a gente... Tá aprendendo. Também. Vamos falar um pouquinho agora sobre a vitamina B9, mais conhecida como ácido fólico, né? Que as gravidinhas tomam muito. Eu tomei, né? Nas minhas 2 gestações, né? Então, a gente fala muito do ácido fólico para a gestação, né? Mas ela é importante tanto para homens quanto para mulheres. Ela é muito relacionada a evitar perda de memória, depressão, diarreia, má absorção intestinal dos alimentos,
anemia megaloblástica, e também está relacionado com o que a gente falou da B6, né, do controle da homocisteína, que pode gerar trombose quando está em níveis elevados. Nossa, você falou uma coisa muito importante, né? Ácido fólico, a relação entre o ácido fólico e a depressão, que é o grande mal do século, né, Márcia? Sim, sim. Na verdade, assim, os hormônios são muito importantes para as funções cerebrais e estão muito relacionados com o nosso humor. Interessante. Então, as gravidinhas, não só as gravidinhas, né? Mas todos precisamos dar essa atenção, né? É que, assim, as grávidas, em especial, a gente fala que é muito importante o ácido fólico, porque ele tá totalmente ligado ao processo de constituição do tubo neural, que é a formação do sistema nervoso central do bebê. Mas tem muitas pessoas que esperam engravidar para depois ir atrás de tomar a vitamina. E o ideal é elas começarem a tomar antes. Tá? O cenário ideal, na verdade, é as pessoas fazerem a suplementação sempre, né? Mas principalmente as grávidas, porque ele está ligado à formação do sistema nervoso central do bebê. Interessante. E aí cai naquela história também, né? Que é melhor prevenir do que remediar. Né? Às vezes eu percebo uma mudança cultural, né? Às vezes eu percebo assim, antigamente as pessoas esperavam ficar doentes para depois cuidar da saúde. E hoje está tendo essa mudança de consciência, essa mudança de comportamento. As pessoas estão fazendo a suplementação, e isso é muito legal, porque garante uma melhor saúde, né? É muito legal mesmo pensar nisso, porque eu acho que antes a gente entendia que a medicina, né, os medicamentos, eles iriam resolver aquele problema que a gente está, e na verdade isso não acontece, ele vai remediar aquela situação. Mas quando você faz a suplementação, quando você cuida da sua saúde de forma preventiva, você não chega num nível de estar doente e não acontece o que muitas pessoas acaba acontecendo com muitas pessoas, que é viver uma vida sem qualidade. É uma sobrevida, né? Sim, e olha só, essa questão que você comentou, né, da depressão. De repente, um caso de depressão pode estar relacionado a uma falta de vitamina, né? E é algo relativamente simples, né? Você faz suplementação, é claro que é uma coisa multidisciplinar, né? Envolve vários aspectos da vida, mas a vitamina ela pode colaborar, né? De forma muito positiva, né? Nos tratamentos de depressão. Demais, demais. Infelizmente, muitos médicos ainda não se atentam para isso, né? Eles acabam tratando o paciente ali nos sintomas e não olham para como que está a qualidade do organismo deles com relação às vitaminas, aos minerais. A gente estava falando da gestação, né? Vamos falar agora sobre a amamentação. Suplementar o ácido fólico é importante também durante a amamentação? Sim, sim. Porque a mãe estando bem, a mãe estando com a saúde dela boa, não estando propícia, né, até uma depressão, isso vai refletir na saúde do bebê também, né? Então, é ideal para qualquer pessoa, independente do momento da vida. Márcia, vamos falar agora, então, da vitamina B12, que é a mais comentada no momento desse complexo B. Qual a importância dela? A B12 é a cianocobalamina. Ela está muito relacionada com as células vermelhas do sangue, então por isso que a deficiência dela acaba causando anemia. Ela também está conectada com controle do humor, estresse, produção de hemoglobina, que é muito importante, porque a hemoglobina é a que faz o transporte do oxigênio. E o oxigênio é usado para a produção de energia para todas as funções do nosso corpo. Outra coisa importante falar é que a B12 ela precisa de um ácido para ela ser disponibilizada. Então, tanto quem tem redução de estômago, né, que tem menos produção de ácido clorídrico, quem usa medicamento como omeprazol, que é para diminuir a produção de ácido clorídrico, essas pessoas têm uma deficiência de B12, porque não conseguem absorver. Então, elas têm que suplementar. Quem usa metformina também, ela também absorve menos B12, e ela também está relacionada com a produção da mielina, que é a estrutura do neurônio, aquela bainha de mielina. Então, por isso que a deficiência dela também causa problemas neurais, como Parkinson, demência, Alzheimer, fibromialgia também. Márcia, e quais são os alimentos fontes de vitamina B12? Então, a B12 é a vitamina que só tem fonte de origem animal. Então, por isso que é muito falada por quem não se alimenta de origem animal. Então, ela está em ovos, carne vermelha, de porco, peixe.
Então, é por isso que quem é vegano, né, precisa estar muito atento e suplementar a B12, né? É verdade, com certeza. E qual a importância, Márcia, de associar a vitamina B12 com a vitamina C? Então, é muito bacana porque como a B12 precisa de um ácido para quebrar ela e conseguir ser absorvida, então essa associação faz aumentar a absorção dela. É aquela duplinha que ajuda, né, no É, fortalecimento. sim. Então, você associando ela, você tem uma absorção maior, então você aproveita mais. Legal. E você poderia comentar um pouco sobre a vitamina B1? A gente quase não ouve falar dela, mas ela faz parte, né, daí das vitaminas do complexo B. Sim, a B1 é a tiamina. Ela também está muito conectada com o estresse. Praticamente todas as vitaminas do complexo B estão relacionadas com os hormônios, né? Então, quando você está num nível muito alto de estresse, se pede para suplementar mais ainda a B1, porque ela é consumida, ela é muito consumida em picos de estresse. Por isso que é importante, né? De repente a gente associar, né? Ter uma qualidade de vida boa, meditar, né? Ter esse controle, essa consciência, né? Do estresse, do quanto faz mal e suplementar também, né? Não é só a questão psíquica, né? Emocional. A gente precisa também dar essa atenção para o nosso organismo, né? É verdade, porque às vezes a gente associa o estresse com só questões psicológicas, né? Com aquele nervosismo. Mas ele é um fenômeno assim que acontece no corpo inteiro. Então a gente tem várias funções afetadas pelo estresse. Nosso organismo sente como um todo. Então é muito importante suplementar por isso. E onde a gente encontra a vitamina B1? Além da Feijão, suplementação, né? é, feijão, espinafre, couve, amendoim e leite. A gente não fala muito do leite porque ele é um alimento que ele é muito inflamatório. Então, tem produção de muco, tem muitas alergias. Então, a gente não fala, não recomenda, né, usar o leite como fonte de vitaminas por conta dele não ser um alimento de tanta qualidade. Essa questão da suplementação é muito interessante, né? Porque acaba sendo uma coisa muito cultural, né? Eu mesma, há um tempo atrás, imagina, nem dava atenção para isso. E conforme a gente começa a entender mais sobre o assunto, estudar um pouquinho, ler, né? A gente acaba começando a entender o tanto que é importante. E às vezes a gente tem aí uma qualidade de vida ruim e não sabe que é por falta, né, deficiência de alguma vitamina, né? É verdade. E às vezes acaba procurando assim médicos, né? E os médicos também ainda não estão tão atentos a isso. Os médicos acabam também procurando outras causas, né? Não se atentando para as vitaminas. Entendi. E a vitamina B2, né? Como vocês, mais especialistas nessa área, chamam de riboflavina, é isso, né? Isso mesmo. Ela também é um poderoso antioxidante, né? Ela também está ligada aos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Está conectada também com a anemia. Olha a anemia aí falando de novo, né? Não é só o ferro, né? Existem alimentos, Márcia, que são fontes dessa vitamina? Os ovos, né? Os ovos são coringas, né? E espinafre. Olha só. E aí fica a dica, né? Aquele omelete gostoso, né? Com espinafre, que é tão bom e olha só como é saudável. Minha avó fazia muito, né? E olha só o tanto de vitamina que tem. É verdade. Uma delícia e muito rico. É, gostoso mesmo. Márcia, vitamina B3, quando ela é indicada? A vitamina B3, que é a niacina, ela está conectada com HDL. Ela ajuda o colesterol bom. Ele é chamado de lixeiro, né? Ele vai passando pelos vasos sanguíneos e fazendo a limpeza. Interessante. E nos alimentos, ela é encontrada também? Ela também é carne vermelha, peixe, frango, fígado, principalmente, e amendoim. E aí vale lembrar, né? Para quem não consome carne, então é amendoim e suplementação, né? É. Quem não consome carne não que seja o principal beneficiado com suplementação, mas tem que estar atento, né? Porque às vezes acaba não consumindo tantos legumes, tantas verduras, e já não consome a carne, então fica mais deficiente ainda do que quem consome carne. Uhum.
E a vitamina B5, Márcia? Ou o ácido pantotênico, é isso, né? O ácido pantotênico está muito ligado também aos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, testosterona. Então, tanto para ajudar na libido quanto na performance sexual, ela é muito importante. Márcia, quais são os alimentos, fontes de vitamina B5? Ovos de novo, carne, abacate e os legumes. Abacate está meio que na modinha também, né? Então é bom embarcar, né? Entrar nessa onda aí que faz bem. Nossa, demais. Abacate é muito rico em várias gorduras boas, além das vitaminas. Tem a biotina, que é a B7, né? Eu não sabia disso. A produção que falou aqui, a biotina é B7. Biotina, ela ajuda no cabelo, né? Ela é chamada de vitamina da beleza, né? Que ajuda no cabelo, na pele, unha também. Ela também está relacionada com a formação dos bebês, viu? Crescimento do bebê. E também auxilia no combate à diabetes. E as fontes de vitamina B7, Márcia? Também ovo de novo, fígado, carne de porco, peixe, frango, batata, couve-flor e nozes também. Legal. Nozes e couve-flor, né? Para quem é vegano, já ajuda, Sim. né? Legal. Sim. Bom, além da letra, né, Márcia? O que essas vitaminas têm em comum? Praticamente todas as vitaminas do complexo B então estão ligadas à beleza, né? Qualidade de pele, unha, cabelo, metabolismo dos hormônios, então controlando insônia, humor e principalmente, né, por causa do sistema nervoso, então prevenindo essas doenças do sistema nervoso, Parkinson, Alzheimer e o que a gente falou sobre sobre a prevenção das doenças cardíacas, né? A trombose. No geral, as características mais importantes do complexo B são essas. Márcia, se a gente tivesse que destacar dentro do complexo B, qual seria mais importante, na sua opinião? Eu acredito que é a B6, por conta de prevenir a trombose, né? Que tanto do infarto como dos vasos sanguíneos em geral, manutenção do sistema nervoso, né? Das doenças que a gente já falou, neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, por causa dos hormônios e também por regular a imunidade. E imunidade é uma palavra que está em alta, né? Infelizmente, aí com a pandemia, acho que nunca se falou tanto em imunidade quanto ultimamente, né? Mas assim, infelizmente, é uma coisa, é um assunto que ainda tem que ser muito falado, porque a gente não vê muito na televisão se falando sobre suplementação. E a gente está enfrentando um momento agora que, poxa, era um momento crucial para as pessoas suplementarem, né? Para as pessoas estarem com a imunidade delas em dia. E a suplementação é muito importante. Sim, acho que eu acredito que a alimentação não dá conta, né, do recado 100%, principalmente para quem tem uma vida corrida, né? Hoje você sai de casa cedo, vai para o trabalho, né? Não é todo mundo que faz home office, né? E não tem tempo, às vezes, de cozinhar em casa, e aí com a correria do dia a dia acaba faltando mesmo, né? Esses nutrientes importantes para a imunidade e para outras finalidades dentro do nosso organismo, da nossa saúde também, né? Nossa, com certeza. Às vezes a pessoa tem condições de fazer uma alimentação completa, né? Colocar legume, verdura, grão, carne, quando não pode também, às vezes comer um ovo, mas mesmo assim acontece hipovitaminose. A gente ainda fica com déficit, porque a nossa agricultura hoje em dia é monocultura normalmente, então o solo fica empobrecido. Então, a gente não consegue mais ter as mesmas quantidades de mineral e vitamina que tinha antigamente nos alimentos. É verdade, é assim, uma experiência pessoal. Eu tive anemia e eu comia muita carne vermelha quando eu era nova. Minha avó fazia minha alimentação, né? Então, pensa, vó capricha. E mesmo assim, eu tinha anemia e eu precisei fazer suplementação. E assim, a qualidade de vida muda completamente. É verdade. E com essa correria do dia a dia, né, a gente sabe que é muito difícil manter, né, esse padrão alimentar, principalmente para quem trabalha fora, tem filhos, não consegue montar aquele prato todo colorido igual a avó da gente fazia, né? Minha avó, pelo menos, fazia um pratinho assim,
olha, digno de fotografia, lindo. Então, a suplementação acaba sendo aí uma bela de uma alternativa, né? Sim. E assim, é uma coisa que hoje em dia existe até a medicina da longevidade, né? Que a gente chama de, ou medicina da suplementação, que alguns chamam de ortomolecular. E a gente vê que, assim, é uma ferramenta indispensável para quem quer ter uma vida longa e de qualidade, né? Márcia, uma vez suplementando algumas dessas vitaminas, é rápida a absorção pelo nosso organismo? Existe um tempo que a gente deve esperar, né? Você comentou lá sobre a gestação, o ácido fólico, né? O efeito, então, ele não é imediato, né? Ó, é muito particular. Tem pessoas que podem sentir melhoras assim rápidas, mas tem pessoas que não sentem a melhora rápida. Se a gente fizer um exame de sangue, vai estar lá no sangue aquela dose a mais da vitamina. Mas assim, a vitamina vai agir de dentro para fora. Então, primeiro ela vai fazer toda uma reconstituição de danos que existem dentro do organismo, para depois ela aparecer na pele, no cabelo, nas unhas. Então, é importante que a pessoa tenha paciência. Se ela não vê um resultado imediato, não é para desistir. Tem que ter paciência, porque ela vai aparecer. E a gente tem a cultura do imediatismo, né? A gente é muito imediatista, a gente quer tomar uma cápsula hoje, quer que amanhã já acorde diferente, né? Então vai de organismo para organismo, e quando a pessoa tem um organismo um pouquinho mais devagar, né, para mostrar isso, para aflorar isso, é importante persistir, porque vai aparecer, né? Bem isso mesmo, Mila. E às vezes a pessoa estava com uma deficiência muito grande. Então, até ela conseguir ter esse equilíbrio, demora um pouco. Então, tem que ter paciência, assim, não pode desistir de cara porque não sentiu uma diferença, uma mudança. Sim. É verdade que o excesso de bebida alcoólica, Márcia, e remédios à base de corticoide podem atrapalhar a absorção das vitaminas do complexo B? Com certeza. O álcool, ele é um vilão, né? Porque ele faz uma coisa que a gente chama de corrosão. Ele meio que destrói a parede do nosso intestino, que é o local de maior absorção, tanto das vitaminas minerais quanto dos alimentos em geral. Então, diminui, sim, a absorção. E esses outros e os medicamentos também, né? Tanto corticoides, né? Quanto alguns anti-inflamatórios que diminuem, por exemplo, né? Eu falei do omeprazol, que diminui a concentração de ácido clorídrico. A metformina também pode alterar Olha só. a absorção. Agora tem uma informação aqui que eu estou um pouco assustada. É verdade que as fibras atrapalham a absorção da maioria das vitaminas? Sim, pode acontecer sim. Porque Não. as fibras, elas são indissolúveis, né? Então elas podem carregar. Como elas fazem uma limpeza no nosso organismo, elas podem carregar junto com elas as vitaminas. Por isso que o ideal é sempre respeitar, fazer a suplementação, né? Usar depois das refeições. Porque se você fizer junto com a refeição, a fibra pode levar junto embora a vitamina. Olha só, então sempre suplementar depois das refeições. Isso, o ideal é depois das refeições. Márcia, de novo, eu quero te agradecer por esse bate-papo, que foi muito importante, né? Essas vitaminas aí do complexo B, biotina, eu não sabia. Às vezes a gente fala biotina, mas nem se liga que é vitamina B, né? E tantas outras que você comentou hoje aqui. Muito obrigada aí pelo bate-papo, viu? Você tem alguma consideração final, alguma dica, algum recado importante? Mila, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando. E o meu recado é que as pessoas se atentem, dê mais valor à suplementação, às vitaminas, porque a saúde, se você puder prevenir, é muito melhor. Se você tiver essa visão de que não esperar chegar lá no momento da doença e estar instalada, né, para você procurar uma ajuda ou saber o que está acontecendo. Então, se pudesse passar na televisão mais vezes sobre as vitaminas, a importância delas, seria uma qualidade de vida que a gente iria adicionar para a nossa sociedade em geral e seria melhor para todo mundo. Tá legal, tá ótimo, Márcia. Mais uma vez, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Mila. Um beijo.